Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos que tratar. Vamos repetir o versículo 12, todo mundo junto, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glórias a Deus. Jesus está em nosso meio. Glória a Deus. Por isso devemos reverenciar a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Devemos confiar nas promessas de Deus. Glória a Deus. Tendo pouca força, como diz a Bíblia, não lembrando o nome dele, sendo fiel no pouco, como diz a Bíblia, que em breve sobre muito nos colocará, e perseverando até o fim, de não Aleluia. se desfalecer por este mundo e acabar se afastando. Hoje estamos trazendo a leitura aqui no livro de Hebreus, porque as pessoas catalogaram o dia da Bíblia. Criaram-se uma data, e para aquela data vem a comemoração para o dia da Bíblia. Só que o que adianta você esperar chegar essa data para comemorar o dia da Bíblia, porque o dia da Bíblia é todos os dias. Verdade. Ela mesma Aleluia. responde por si própria. Ela vem vindo de geração em geração. Antes de estar nesse mundo já estava no céu. E Deus estabeleceu regras, mandamento e lei. O que o Deus que fez o céu e a terra quer é que nós não venhamos a ficar apegados a uma data, que se diz que é o dia da Bíblia, mas que nós venhamos a dar todos os dias confiante em Sua palavra, para podermos perseverarmos até o fim naquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Se não fosse a palavra de Deus, as misericórdias de Deus e Jesus, aonde nós estaríamos hoje? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aonde nós estaríamos hoje, irmão? Cada um aqui na igreja é ex alguma coisa. Cada um aqui na igreja sabe muito bem de onde Deus tirou. Glórias a Deus. É verdade. Por Aleluia. isso que aqui no livro de Hebreus, aonde nós lemos, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 diz, o primeiro versículo diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Verdade. A palavra de Deus vai aonde o ser humano não consegue ir. A palavra de Deus penetra, chega até a alma e dá o refrigério e o alimento daquela alma. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Um homem estudioso, científico, ele disse ali nos seus estudos científicos que a depressão é uma doença da alma. Se a alma está doente, como se curar a alma doente?
químico dessa vida cura. As músicas dessa vida cura. A Bíblia diz lá no livro de Glória a Deus. Ezequiel, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então só existe uma cura para a alma do ser humano, para a alma aflita, para a alma depressiva, é a palavra de Deus. Aleluia. Por isso que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, a mulher, a criança e o ancião, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Não devemos esperar chegar só esse dia catalogado nessa data deste mês para dizer: estou comemorando o dia da Bíblia. Porque o dia da Bíblia é todo dia, irmão. Verdade. Aleluia. Todo dia eu tenho que ler na Bíblia para saber o que Deus ainda quer comigo neste mundo. Porque daqui a pouquinho eu e você estaremos na eternidade. Daqui a pouquinho eu e você vamos partir essa vida para outra. E é o que a Bíblia diz? Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há mais nada para fazer. Por isso que nós temos que confiar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, estar na palavra de Deus, porque a vida, nesta vida, é passageira. Verdade. Aonde nós lemos aqui, irmão, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, que fizemos menção para a mensagem desta palavra que estamos pregando aqui agora, falando sobre o poderio da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus que é viva e eficaz, sobre a palavra que penetra até a divisão onde está a alma do homem, para refrigerar, para consolar, para restaurar, para alimentar. E Jesus falou que nem só de pão, conforme diz aqui a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, a mulher, a criança e o ancião, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se nós olharmos aqui no livro de Hebreus, onde nós lemos, capítulo 4, versículo 12 e 13, mostra que este livro não é um livro comum e natural. Mostra que este livro está vivo. Mas para compreender o livro da palavra de Deus, como a Bíblia, a palavra de Deus viva e eficaz, você tem que se espiritualizar. Naturalmente, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o espiritual compreende. Aleluia. Glória a Deus. Por que muitas pessoas odeiam a pregação da palavra de Deus? Qual é o motivo? Ou estão na carne, ou estão endemoniados. Aleluia, Jesus. Por que homens com mente maligna querem criar lei para que certas passagens da Bíblia não se devem ser pregadas? Porque a palavra de Deus sendo pregada como ela é, restaura a vida, renova, cura, expulsa demônio e faz a obra. Aleluia, Jesus. Conforme nós lemos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, para a menção dessa palavra, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o quanto que a palavra de Deus é importante para cada ser humano que existe nessa vida. Aleluia, Jesus. Jesus mesmo, antes de ir aos céus, ele falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam e falam e afirmam de Jesus. Glória a Deus, aleluia. De tudo, meu Deus do céu. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz assim, Eclesiastes, capítulo 12. Glória a Deus.
Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer ao juízo toda a obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória então, a Deus. Tudo está em torno da palavra de Deus. Tudo está em torno da palavra do Senhor. Tudo nessa vida, no final, nos atrai a palavra de Deus. Nem no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7 diz: porque três testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Era para falar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas falou o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus e a palavra de Deus são um só. Por isso que lá no livro de João diz: porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ali mesmo no livro de João diz: e as trevas não compreendeu. Por isso que nós temos que andar em espírito. O próprio Jesus falou, dizendo assim, porque a palavra de Deus é um espírito. Este livro, aleluia, glória a Deus. E para entender esse livro, você tem que andar em espírito. No livro de João, capítulo 7, versículo 38, diz: rios de água fluirão de ti. Que rios de água são esses, irmão? É a palavra de Deus pregada, explicada, ensinada, anunciada para alimentar a alma do homem. Glória a Deus. Por isso que aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque ela restaura, cura, renova e levanta. Muitas pessoas, por não buscar a palavra de Deus, têm perecido. Muitas pessoas pensam que vai viver muito tempo nessa vida, enquanto que a vida nesta vida é passageira, irmão. Aleluia. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar no outro lado da vida. E a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta de você, e nem você vai dar conta de mim, mas todos nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos, palavras, obras, comportamento, tudo aquilo que a gente fez nessa vida ou deixou de fazer. Glória a Deus. Vai chegar um tempo, irmão, tão difícil nesse mundo. Vai chegar um tempo tão difícil para se pregar o evangelho que não vai dar para pregar. E o que vai acontecer? Cadê os pregadores? Cadê as pregadoras? Cadê os anunciadores? Cadê as anunciadoras? A lei do homem vai começar a estreitar. Só que com isso o arrebatamento da igreja acontece. A igreja de Cristo não vai estar mais aqui na terra. E o que acontece? No livro do Apocalipse, capítulo 14, diz que vem 3 anjos na terra para pregar o evangelho. 3 anjos. Um prega, um executa e o outro dá a sentença. E a Bíblia diz que ele abre assim o evangelho, começa a pregar o evangelho eterno. O evangelho não muda, irmão. Quantas gerações se passaram e a Bíblia ainda está aí? Quantas gerações já se foram e a Bíblia ainda está aí? Quantos reis, imperadores, generais e oficiais tentaram destruir a Bíblia Sagrada? E o Espírito de Deus, inspirado por seus profetas, escrevia a mesma coisa, a mesma sentença, não mudava um tio, não mudava uma vírgula, mas tudo havia o seu cumprimento. E a Bíblia diz o quê? Que a palavra de Deus vai prosperar para onde Deus a enviar. Por isso que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós em breve vamos se desfazer.
quis fazer como ser humano. Se a velhice não chegar, a morte chega. Se a morte não chegar, a velhice chega. Mas a nossa vida, nessa vida, uma hora a outra dessa daí vai acabar. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado morrer uma vez só, e depois disso o juízo. Aleluia! E quando partimos, irmão, dessa vida para outra, Glória a Deus! o que vamos encontrar do outro lado da vida? Uns, paraíso que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outros, inferno que Jesus também falou, como escapareis da condenação do inferno? Uma parte sobe ao paraíso, outra parte desce ao inferno. Só que a Bíblia, irmão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, diz assim: e Deus pede conta do tempo que passou. Muitas pessoas pensam que não vai prestar conta a Deus, irmão. Todos nós vamos prestar conta a Deus, cristão ou não cristão. Verdade, aleluia, Jesus. Aí no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 4, diz: e que fazei o vosso passatempo? Contra quem escancareis a língua? Aleluia, Jesus. Isso tudo está na Bíblia, irmão. E no livro de Salmos 101, versículo 6 ao 8 diz: e os olhos de Deus tudo vê. Tudo vê. Glória a Deus. Tudo sabe. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, irmão, a palavra de Deus, este livro aqui, ele é como um fogo que incendeia. Glória a No livro Deus. de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí no Apocalipse, capítulo 1, do 12 ao 19, diz que Jesus Cristo, resplandecendo em fogo, com vestimentas brancas, na glória de seu Pai. Aí no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu me lembro uma vez, irmão, quando eu fui orar por uma pessoa que estava possesso, e eu falei assim: em nome de Jesus Cristo, sai agora, demônio. O demônio falou assim: eu vou sair, porque eu não aguento esse nome e o que está em você. Mas se prepare, eu vou armar algo para você, para romper isso que te protege. Eu vou atravessar e te derrubar. Isso um demônio falou para mim, possuído no corpo. Eu falei: em nome de Jesus Cristo, sai agora, vai embora, está repreendido, demônio, em nome de Jesus, sai. Só que eu não fico subestimando o inimigo, irmão. Muitas pessoas acabam caindo em desgraça porque vai subestimar o inimigo. Recebe qualquer oferta, qualquer oferenda e vai e não ora a Deus para discernir as coisas, para ver se aquilo ali é da vontade de Deus ou é da vontade do diabo. Porque a Bíblia diz: discernir os espíritos para saber se provém de Deus ou não. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Jesus. Há um fogo dentro de nós, de cada um de nós que está aqui, que não pode se apagar. Glória a Deus. Não pode se apagar. Esse fogo está lá no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar que eu quero dizer não é o templo feito por mão de homens. O altar é o nosso coração. O fogo que está dentro de nós não pode se apagar. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Eu me lembro quando aquela senhora chegou para mim e falou assim: eu estou apaixonado por você, fique comigo. E eu vi que era o demônio. Coloquei a mão no ombro dela e falei assim: olhe dentro dos meus olhos e confesse o seu amor. Quando ela olhou e manifestou na mesma hora. Tome muito cuidado com os convites. Meu amor,
testemunho dele, tá na internet, lá no meu canal no YouTube. Ele contou um detalhe que o diabo preparou um laço para ele, manifestou no corpo de uma pessoa dentro da igreja, uma irmã com um saião, com um roupão e um limbão. E ele, na inocência dele, ele não tinha nada, Deus pediu discernimento, ela arrastou ele para uma vigília. Aí naquela vigília ficou tarde da noite. Oh, meu abençoado, a minha casa é logo ali. Vamos lá passar a noite. Não se preocupe, Deus está no negócio. Ele foi. Quando chegou lá, de madrugada, 3 horas da manhã, vem elas com roupas sensuais. Tudo bom? Tudo bem, meu bem? Que isso? O que foi? E não é isso que você queria? Ele, não, para com isso, vai se vestir. Vai se vestir. Ele, não, daqui você não sai. E ele começou a orar, começou a clamar, o bicho já estava manifesto mesmo. Ele pedindo a misericórdia de Deus para que não viesse a acontecer nada com ele. E Deus deu um livramento e conseguiu sair de lá. E ele contou isso na emissora de rádio quando estava entrevistando ele. Às vezes acontece muito isso com as pessoas. Já viu como é que está o noticiário da televisão? O diabo manifesta na mulher e começa a dar em cima do homem. Oh, meu amor, você é lindo, você é maravilhoso, você é cheiroso. Ele sai com ela do motel. Quando chega no motel, o demônio sai. E a mulher diz: o que eu estou fazendo aqui? Tarado. A mesma coisa, o homem. O demônio manifesta no homem e diz: oh, você é linda, você é maravilhosa, e sai. E quando chega lá, o demônio sai e começa aquele horror entre eles. A pessoa tem que pedir um discernimento a Deus para saber o que é de Deus e o que não é. Conforme eu contei aqui, irmão, como é que eu consigo discernir essas coisas? Como é que eu consigo perceber essas coisas? Porque ainda o campo de força que me envolve, que me faz, ainda está aqui. Ainda está me envolvendo, porque ainda eu leio a palavra de Deus. Eu estudo a Bíblia Sagrada. Eu escuto o testemunho de homens e mulheres que tiveram contato no mundo espiritual. Eu escuto o testemunho de homens e mulheres que foram feiticeiros e feiticeiras, ex-traficantes, ex-71, meu Deus do céu, um monte de coisa de testemunho que tem lá para a edificação das almas. E muitas coisas eu não consigo perceber. E quando algo estranho se aproxima de mim, eu peço discernimento a Deus para saber o que é de Deus e o que não é. Aleluia, glória a Deus. Louvado é teu Hoje mesmo eu nome, estava Jesus. conversando com o cantor Severino, que acabou de chegar. Eu contei a ele o caso de um pastor. Aleluia, Jesus. Eu estava no trabalho desse pastor, quando o demônio manifestou e falou assim: eu vou te atingir em 2 tempos e tu não vai perceber. Vou arrancar a tua espiritualidade, te jogar no mundo e te destruir. Naquele dia, naquele culto, eu sei que o diabo é mentiroso, irmão. O diabo é mentiroso, mas naquele dia eu estava percebendo. E algo muito forte dentro de mim falou: o diabo não está mentindo. Eu tenho algo tramado para esse pastor. Fala com ele. Eu falei com o pastor. E quando eu falei com o pastor, ele: você está muito novo, está começando agora. O inimigo está debaixo dos meus pés. Aí o que aconteceu? A Bíblia é bem clara quando diz assim: aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Aonde estava o coração daquele pastor? No filho e na mulher. O diabo arrancou o filho dele da igreja. Ele começou a fazer coisa errada. Caiu na mão do tribunal das trevas. Espartejaram o menino, filmaram e jogaram para as redes sociais. Aí bateu o telefone desse pastor. O pastor começou a enfraquecer espiritualmente. Já não estava mais a mesma coisa que o demônio falou naquele dia. Vou te atingir em 2 tempos, tu não vai perceber. Primeiro bate o filho, segundo bate
mulher com o próprio sobrinho, cometendo os atos abomináveis. Aquilo ali enfraqueceu ele, arrancou ele da igreja. Ele vai para o mundo, larga o emprego, larga tudo, começa a mendigar. Quando eu saio daqui, o trabalho aqui terminou tarde, no meio do caminho, eu vejo aquele senhor na rua, sujo, roupa rasgada, mas eu não acredito. Quando eu chego até ele, pego meu terno preto de mim, jogo no chão do lado dele, sento do lado dele. E ele, eu jogo, eu estou fedendo, eu estou todo cagado, não fica perto de mim não. Falei, o que aconteceu? Como tu chegou a esse ponto? E essa história que eu estou contando aqui foi ele que me contou.